O melancólico é sempre um extremo. Tem melancólico que é uma pedra de gelo e ele não chora já faz 10 anos, seco, e tem melancólico que chora todos os dias. Qual que tá certo e qual que tá errado? Nenhum dos dois. Mas eu arrisco dizer que o melancólico que chora tá mais saudável do que aquele que não chora. A gente tem que parar de ter preconceito com o choro. Temos que entender o que é um choro. É um alívio emocional, é uma parte do processo de digestão das emoções. As emoções vêm, elas passam por você, no melancólico intensamente, elas completam um ciclo. E quando você chora, você está colocando para fora. O melancólico frio, que secou as suas lágrimas, ele está muito pior, porque ele está só guardando, está só acumulando aquilo que ele queria falar, mas não tem coragem. A decisão que ele sabe que ele devia tomar, mas ele não consegue. Aquele trauma lá de infância que ele sabe que devia fazer uma terapia, mas ele não tem coragem para lidar. E quanto mais ele vai guardando, mais ele vai se tornando um coração de pedra, distante das pessoas, distante da realidade. E é claro, não consegue ser feliz, não consegue mais sentir. Não tem realização, a vida perde o sentido, vira tudo um vazio, uma incógnita abstrata sem sentido. O melancólico que chora, ele está se sentindo descontrolado, desesperado, mas pelo menos ele está vivendo, ele está tentando viver, está sofrendo, mas está sentindo alguma coisa. O que é o certo a se fazer? O controle emocional não significa parar de chorar. Chorar é saudável, chorar alivia, chorar é necessário. O ponto é, você precisa saber escolher o momento certo em que você vai chorar. O choro deve acontecer ocasionalmente, porque sentir tristeza, sentir estresse, frustração e raiva faz parte da nossa vida. Não é todo dia, mas a gente vai precisar chorar de tempos em tempos. Agora, qual é o ambiente seguro que você pode se abrir, abrir sua fraqueza, abrir a sua vulnerabilidade? Ou quando você está sozinho, ou quando você está com a sua terapeuta. O momento para você chorar é durante a sua terapia. Porque a terapia é um processo de treinamento mental. Você está aprendendo a lidar com as emoções, você está cutucando as suas feridas, você está abrindo caminhos na sua mente. É ali que você deve chorar. Sem medo de choro, sem vergonha de choro. Quanto mais você fica bloqueando, e bloqueando, e bloqueando, e guardando, e guardando, e guardando, é aí que esse choro vai explodir em momentos inoportunos, em momentos em que você não deveria estar chorando, na frente de pessoas erradas, em contextos errados, que você vai se arrepender depois. Então, o certo é parar de chorar? Jamais. Chore, chore quando precisar, chore ocasionalmente, mas chore no momento certo. Terapia é um momento de chorar. Eu sempre falo para os meus alunos: como que você se sentiu durante essa sessão? Você chorou? Você ficou emocionado, pelo menos, ou com vontade de chorar? E se a resposta é sim, eu fico satisfeita. Quando você chora durante a sessão de terapia, significa que a sessão fez efeito. Me perguntaram hoje se é normal o melancólico pensar em desistir da vida. Será que isso é normal? Será que isso é comum? O melancólico acorda todo dia com a certeza absoluta de que essa vida aqui não vale a pena. O melancólico pensa que ele não quer mais viver o tempo todo. Olha o mundo que a gente vive. Olha para nossa sociedade, que considera a melancolia uma doença que tem que ser curada. Esse mundo hostil, agressivo, em que a gente não pode confiar em ninguém. Só que nessas horas, é uma excelente qualidade o fato de que o melancólico pensa muito e age pouco. Porque imagina se a gente fosse agir rápido em relação a cada pensamento horrível que a gente tem. Não ia ser um resultado bom, né? O que salva a vida do melancólico? O nosso hiperfoco. Quando a gente finalmente consegue alguma coisa valiosa o suficiente para canalizar o nosso hiperfoco, para canalizar toda a nossa intensidade. Esse hiperfoco você pode chamar de propósito de vida, você pode chamar de hobby, você pode chamar
da sua própria carreira, profissão, mas tem que ter alguma coisa que você vai fazer, que você vai aprender, que você vai desenvolver. E é nisso aqui que você vai encontrar o sentido da sua vida. É claro que o seu hiperfoco jamais pode estar em pessoas, porque pessoas são instáveis, pessoas erram, falham, fracassam. Você jamais pode depositar o sentido da sua vida numa coisa tão volátil quanto uma pessoa, um ser humano. Então você precisa encontrar a sua paixão, o seu talento, o seu hobby, onde você vai depositar toda a intensidade emocional que você tem, vai ficar obcecado por isso, e é esse hiperfoco que vai te dar o retorno que você precisa. É esse hiperfoco que vai preencher o seu vazio. E aí, toda vez que você acordar de manhã, ao invés de viver naquela angústia, pensando, ai, mais um dia que eu tenho que enfrentar, mais um dia de luta nessa selva em que eu não me sinto pertencente. Quando você tem o seu hiperfoco ativado, o propósito, a obsessão, você já acorda sabendo exatamente que mais um dia é mais uma oportunidade de ficar 1% melhor nessa coisa que é o seu propósito. Como que funciona a libido do melancólico? Primeira coisa, qualidade é melhor que quantidade. O melancólico é muito mais seletivo. Não é a beleza padrão que vai atrair a gente. O melancólico é chato. A gente é observador, a gente é detalhista, a gente é desconfiado. Não é porque uma outra pessoa falou que a pessoa é bonita que você vai concordar. Não é porque a sua família acha que essa pessoa é boa para você que você vai concordar. O melancólico não vai na onda de ninguém. Ele mesmo que precisa aprovar e ter interesse na pessoa. O melancólico não vai querer perder tempo, desgastar a energia dele com uma pessoa qualquer. Ele vai selecionar quem ele realmente sente alguma coisa e o ato íntimo só vale a pena se houver sentimento envolvido. Lembra que a mente melancólica é muito poderosa. Existe aqui uma força que é maior que o controle do próprio melancólico. O melancólico não vai saber te falar, olha, eu me atraio por essa pessoa X, Y, Z. Ele precisa conhecer primeiro, e aí vai ter algum detalhe, um cheiro, um sorriso, um olhar diferente, principalmente cérebro. São detalhes que atraem o melancólico. E aí, se acontecer essa atração, que é um processo muito mais mágico do que racional, se acontecer essa atração, o melancólico vai virar uma chave e ele vai ficar obcecado e ele vai precisar fazer esse ato íntimo acontecer. Se ele sonha de noite com a situação acontecendo, não tem mais volta. Ele vai fazer de tudo que ele puder para fazer aquilo acontecer. O momento íntimo ideal para o melancólico tem que ser intenso, tem que ser profundo, tem que ser bonito, tem que ser uma cena impactante. Ele vai se preocupar em preparar um ambiente, pouca luz, de preferência uma música tocando ao fundo. O melancólico é muito ativado pelos 5 sentidos, pelo universo de fantasia, pelo erotismo. O erotismo é uma intimidade com muito mais estética, muito mais sedução do que aquela coisa feia e crua e vulgaridade, sabe? Isso repele o melancólico. A gente é mais artístico. A gente gosta de viver momentos especiais, de criar memórias. Só vale a pena se for especial. Só vale a pena se tiver orgasmo envolvido. Senão, a gente não acha graça. É claro que sentimos mais prazer em ver o prazer do outro. A gente não gosta de pressa. A gente quer que seja um momento lento, meditativo. O melancólico não vai conseguir fingir. Se algum detalhe não agradou ele, se ele não sentiu a química naquele momento, a relação não vai pra frente, ele vai pegar ranço e ele nunca mais vai conseguir olhar na sua cara. Esse é mais um motivo porque os melancólicos geralmente acabam nos relacionamentos errados. O melancólico é sensível, ele vai se deixar levar
pela química da paixão, pelo envolvimento ali daquele momento, as sensações, o prazer que a pessoa pode proporcionar. É por isso que ele acaba muito mais em relacionamento com os coléricos e sanguíneos, que proporcionam mais essa aventura louca, esse romance, e raramente ele vai ficar com um relacionamento que seria mais saudável, que seria mais tranquilo, mais centrado, que é como o fleumático. Então, o melancólico talvez pareça que por ele fazer menos, com menos frequência, signifique que a libido dele é menor. Mas pelo contrário, ele valoriza tanto, ele aprecia tanto, que é por isso que ele prefere a qualidade de um momento bem vivido, com bastante conexão, bastante intensidade, do que fazer um monte de rapidinhas feias e que não estão sendo aproveitadas. A alegria é um negócio superestimado. O melancólico não tem necessidade de estar alegre o tempo todo. A alegria, muitas vezes, é cansativa pra gente. Sorriso é superestimado. O melancólico não tem necessidade de ficar sorrindo o tempo todo, principalmente se for aquele sorriso falso, só para fingir que você tá bem, fingir que você é simpático. Otimismo é superestimado. Olha bem para o mundo que a gente vive, o caos que existe aqui. Será mesmo que ser sempre otimista é inteligente? Será mesmo que os seus planos sempre vão dar certo? O melancólico é sim uma pessoa muito pessimista, e eu arrisco dizer que esse pessimismo é o que nos torna inteligentes, realistas. Sair para fazer festa é superestimado. O melancólico prefere muito mais um encontro em casa, ambiente tranquilo, conversa profunda, silêncio ou uma musiquinha clássica de fundo. Assistir filme de comédia para dar risada é superestimado. O melancólico, na maioria das vezes, vai preferir assistir algum filme mais inteligente, mais clássico, um romance. Ser popular e ter um monte de amigos é superestimado. O melancólico não tem essa necessidade de ser conhecido por todo mundo, ficar conversando o dia inteiro com todo mundo. O melancólico prefere, muitas vezes, a solitude, apreciar a própria companhia. Eu sei que na nossa sociedade o conceito de felicidade está muito atrelado a festa, amigos, risada, mas para o melancólico a felicidade é uma coisa completamente diferente. Para o melancólico, ser feliz, estar feliz, é muito mais parecido com um ambiente mais controlado, mais fechado, mais tranquilo, sossegado, pacífico. A felicidade para nós precisa ser bonita, precisa ser estética, precisa ter inspiração. E essa inspiração vem, muitas vezes, mais da tristeza, da solidão, do que da alegria, que muitas vezes envolve agitação demais, distração, estímulos demais, que acabam deixando o melancólico estressado, pressionado, enquanto que na calmaria é o ambiente mais propício para a gente conseguir respirar, se concentrar, relaxar e viver em felicidade. Eu sou a terapeuta psicanalista doutora Emília Queiroz. Essa aqui é a minha formação completa e se você se identifica com os meus vídeos, você está convidado para participar da minha terapia de fortalecimento exclusiva para melancólicos. O link está aqui no meu perfil. Então clica para ver todas as informações e assim que você entrar no grupo, eu já vou lá te receber e começar o seu acompanhamento. O melancólico tem uma atração irresistível pelas línguas estrangeiras. E por que isso acontece? O melancólico tem um sério problema com a linguagem. A maior dificuldade do melancólico é conseguir se expressar, é conseguir colocar para fora aquilo que ele sente. Porque dentro do melancólico é um universo tão intenso, tão complexo, tão multidimensional, é uma imaginação assim que transcende essa vida, que é impossível traduzir tudo isso em palavras. O melancólico está sempre nessa busca por palavras. Quais são as palavras que eu vou usar? Como que eu vou explicar o que eu estou sentindo? Como que eu vou falar o que eu estou pensando? E aí existe uma esperança de que talvez, quanto mais a gente conseguir aprender outras línguas, mais nós teremos repertório
para talvez um dia conseguir essa proeza de se expressar. Então não é raro que o melancólico tenha muita facilidade para aprender inglês, que o melancólico consuma muita cultura em inglês, as músicas em inglês, parece que entendem você melhor, os filmes em inglês, os vídeos em inglês, ou espanhol, francês, enfim. A vida do melancólico é esse desafio constante. Como que eu faço para pegar tudo que está acontecendo dentro de mim e mostrar para o mundo de alguma forma? É muito bonito quando eu vejo que alguns melancólicos ainda estão nessa busca, ainda estão tentando se expressar artisticamente, tentando mostrar tudo o que acontece dentro de si, e fico triste quando eu vejo que muitos melancólicos há muito tempo já desistiram dessas tentativas e me falam assim: quando eu era criança eu adorava desenhar, mas nunca mais desenhei. Antigamente eu adorava escrever, adorava estudar. Hoje em dia, parei, não consigo mais. Antigamente eu tinha vários sonhos, eu fazia vários planos. Hoje em dia, não consigo mais sonhar. Um dia na minha vida eu já me apaixonei por alguém, eu já gostei de alguém, eu já confiei. Hoje em dia eu não consigo sentir mais nada. Se você é um melancólico que já desistiu, eu não te julgo, eu te entendo, eu entendo que as frustrações dessa vida fazem a gente congelar nosso coração e dar vontade de largar tudo, ir embora daqui, porque essa vida não vale a pena. Mas se eu puder te convencer de uma única coisa tenta mais uma vez. Talvez você não buscou a ajuda correta, talvez você não tinha os recursos corretos, talvez você não tinha uma terapeuta melancólica que te entendesse. Talvez você não tinha acesso a um grupo de melancólicos, pessoas exatamente como você. E hoje o meu trabalho aqui é te proporcionar justamente isso, essa esperança de que ainda existe um caminho. Você vai conseguir regular as suas emoções, você vai conseguir se conhecer, aprender a lidar com você mesmo, você vai conseguir retomar o controle da sua vida, voltar a sonhar e, mais importante, viver os seus sonhos. Faça a terapia para melancólicos. Existe um caminho. Tente. Pertencer a uma religião é perigoso para quem é melancólico. Por quê? A religião é um conjunto de regras que você precisa seguir dentro de um grupo. E o melancólico é muito literal. Ele vai ficar obcecado em seguir aquelas regras ao pé da letra e ele vai começar a se martirizar. A cada pequeno erro que ele cometer, ele vai se sentir afastado desse Deus. E ele vai convencer ele mesmo de que ele é um pecador, de que ele não é capaz de seguir regra nenhuma, e ele vai profetizar para a própria vida de que ele não merece ser filho de Deus nenhum, de que ele é sujo, de que ele é impuro, de que ele foi renegado por essa religião, seja ela qual for. O melancólico não consegue relativizar as regras, não consegue entender as metáforas subjetivas que a religião traz. O melancólico vai se aprisionar dentro da religião e vai deixar com que aquilo ali controle a vida dele e de que o Deus punitivo se instale dentro da mente dele e fique assustando, aterrorizando esse melancólico para sempre. O melancólico tem muita dificuldade de se conectar com o Deus que é amoroso, com o Deus que perdoa, com o Deus que compreende, porque o próprio melancólico não consegue se perdoar. Ele vai pegar a pior parte da religião, aquela parte de regra, de dever, de obrigação, de punição, e ele mesmo vai criar impeditivos para que ele jamais seja digno o suficiente de receber bênção nenhuma, luz nenhuma. A verdade é que todos os seres humanos são pecadores, cometem erros, mas as pessoas costumam lidar bem com isso. Elas entendem que é normal cometer erros e de que existe um amor, um pai, uma mãe espirituais que vão te perdoar, que vão amar você independente do que aconteça. Mas o melancólico não. O melancólico não consegue lidar com os próprios erros. Ele não aceita. A cada pequeno deslize que ele comete, ele nunca mais vai conseguir se enxergar como alguém merecedor do amor de Deus. E aí acontece o efeito contrário. Ele se sente incapaz de seguir aqueles mandamentos, aquelas regras, ele se afasta, ele pega trauma
de religião, de igreja, de templo, seja lá o que for. E aí ele vira aquele ateu revoltado que odeia Deus, que odeia a religião, odeia os crentes, odeia todo mundo. Tudo porque ele mesmo criou na cabeça dele uma paranoia em relação àquilo, porque ele mesmo se deixou levar pelo próprio labirinto dentro da mente. Ele não pegou a parte boa da religião, ele se conectou com as partes mais difíceis e mais punitivas, com todo o sacrifício que ele jamais seria capaz de cometer. Mas existe uma esperança. Existe uma diferença entre religião e espiritualidade. Eu defendo que os melancólicos precisam ter espiritualidade na vida. Essa crença de que existe algo maior que nós, uma inteligência superior, uma força divina organizando a nossa vida, é muito benéfico para o melancólico. Essa fé de que existe algo maior é muito benéfico porque acalma a nossa ansiedade, tira da gente a responsabilidade de estar no controle de tudo, alivia as nossas preocupações, preenche o nosso vazio, entendendo que essa espiritualidade nem sempre vai estar atrelada a uma religião. É regra o que eu tô falando? Quer dizer então que melancólico não pode ter religião, tá proibido? Não. Eu acompanho muitos alunos melancólicos dentro da minha terapia que são muito ativos nas suas respectivas religiões e a religião salvou a vida dessas pessoas. Mas também eu acompanho muitos melancólicos totalmente traumatizados com a religião, porque a religião foi punitiva, rejeitou eles e trouxe um monte de dor. Assim como eu tenho alunos melancólicos que se denominam ateus, agnósticos e que já ficam travados, bloqueados toda vez que eu falo a palavra espiritualidade. É um tema sensível para quem é melancólico. O meu conselho oficial é: eu sugiro que você encontre a sua espiritualidade, a sua relação íntima com Deus, que é totalmente pessoal e que ninguém precisa entender, só você. Não tente seguir as regras de outras pessoas, não deixe que outras pessoas se coloquem no caminho entre você e a sua fonte criadora. Você tem o direito de enxergar Deus do seu jeito, do jeito que ele aparece para você, do jeito que você sente. Por mais que não existam evidências científicas, comprovações, nem tudo precisa de comprovação para te fazer bem. É benéfico para o melancólico escolher acreditar que existe algo maior, que você não está sozinho nesse mundo. Então, abre sua mente para isso e tenta desenvolver a sua espiritualidade, que é bem livre de regras e que é totalmente sua, totalmente particular. As pessoas acusam o melancólico de ser rancoroso, dramático, exagerado, porque as pessoas subestimam o tamanho do amor que o melancólico sente. As pessoas falam que o melancólico é difícil de lidar, que o melancólico é chato, que o melancólico é sensível demais, é desconfiado. Mas o que elas não percebem é que o único motivo do melancólico estar incomodando você é porque ele ama você. Muitas vezes o meu marido fala assim: mas por que você liga tanto porque eu falei? Esquece. Aí eu respondo: mas é porque eu te amo? E porque você é a pessoa mais importante da minha vida. Então tudo o que você me fala tem um impacto equivalente ao tamanho daquilo que você representa para mim. Se eu parar de me importar com as coisas que você fala, significa que eu parei de me importar com você. Quando eu parar de ficar magoada, quando eu agir como se o que você fala é nada, eu nem ligo, eu nem escuto, aí é que você deveria começar a se preocupar. É o primeiro sinal de que o melancólico já desligou você da vida dele. O melancólico sempre vive dentro da cabeça primeiro, para depois de muito tempo colocar em prática na realidade. Primeiro, o melancólico vai terminar uma relação aqui dentro dele, sem falar nada. Ele vai começar a se desligar de você, se desconectar totalmente. Aí ele vai parar de incomodar você. Aquelas coisas que você sempre reclamou, que ele ficava magoadinho, que ele ficava com ciúminho, tudo isso vai desaparecer. Mas adivinha? Significa que o amor que ele sentia desapareceu também. Eu lembro que a minha mãe falou a mesma coisa para mim. Ela disse:
Por que você fica lembrando tanto do passado? Esquece esse passado. Deixa pra lá. Finge que não aconteceu nada. Mas como que eu vou esquecer toda a minha infância? O único motivo de eu me sentir até hoje magoada pelo que a minha mãe fazia comigo é porque é proporcional ao tamanho do amor que eu sentia por ela. As pessoas não entendem o tamanho da mágoa do melancólico porque as pessoas também não entendem o tamanho do amor que o melancólico sente. Talvez a minha mãe nunca conseguiu entender o tamanho da importância que ela tinha e tem na minha vida. É por isso que para ela é tão fácil sugerir para mim que eu deveria somente esquecer. Esquece e deixa para lá, como se ela representasse isso aqui para mim. Eu quero que você reflita sobre isso se você convive com um melancólico. A linguagem do amor do melancólico é essa intensidade emocional, é esse excesso de carinho, esse excesso de cuidado, que talvez hoje você reclame, porque você acha que é demais, que é exagero demais, que é drama demais. Mas acredite, o nível da mágoa de um melancólico por você revela o nível do amor que ele sente por você também. A sociedade vai questionar a sexualidade do homem melancólico o tempo todo. Primeiro, porque ele não gosta de piadinha. Enquanto é o padrão da masculinidade, do homem padrão, se comunicar muito através das brincadeirinhas, um tá xingando o outro, um tá zoando com a cara do outro, e é isso que representa os machos, o homem melancólico não gosta de piadinha, ele fica ofendido. Aí já começa por aí. Já começam a tirar sarro da cara dele porque ele se importa demais, é sensível demais. Já começa a ser chamado de estranho. Segundo, porque o homem melancólico é muito seletivo com os relacionamentos. Não é qualquer pessoa que ele gosta, ele não vai ficar apresentando para a família um monte de gente diferente. Ele vai talvez demorar anos e anos e anos até aparecer com o primeiro relacionamento. E até lá, ele vai ser cobrado e questionado o tempo inteiro. Cadê? Não vai namorar ninguém? O que você gosta? Do que você quer? Terceiro, porque ele tem gostos peculiares. O homem melancólico tem um gosto mais refinado. Então, é comum que ele não goste das mesmas coisas que o homem padrão gosta. Sabe? Futebol, carro, luta. Ele pode até gostar, mas ele vai gostar de um jeito diferente. O homem melancólico vai ter mais afinidade com gostos que são só dele. Aquela banda que ninguém mais conhece, só ele conhece, aquele esporte, aquele hobby que ninguém ao redor tem, mas só ele gosta. Ele vai gostar de coisas diferentes do que é o padrão, e isso também vai fazer as pessoas questionarem. Ele é estranho, ele não é normal, ele gosta dessas coisas esquisitas aí que ninguém conhece. Quarto, porque o homem melancólico se importa demais com as pessoas. Ele costuma ter poucos amigos, mas aqueles poucos ele vai considerar como irmãos, como parte da família. Então, o homem melancólico não vai ter aquela amizade assim, só para festa, que ele mal conversa e que ele só usa para um fazer piadinha debochando da cara do outro, que é o típico comportamento masculino. O homem que é melancólico vai gostar de ter conversas mais profundas. Ele vai ficar triste se o amigo tá triste. Se o amigo tá mal, ele vai fazer de tudo que ele puder para ajudar. É nesse sentido que o homem melancólico é mais sensível, mais quieto, mais romântico, muitas vezes. Independente da sua orientação sexual, seja ela qual for, eu sei que você se identifica com isso. A família fica te questionando, fica te cobrando, só porque você tem essa personalidade um pouco diferente. Eu vou te dar um exemplo de como funciona a reação lenta do melancólico. O melancólico é assim, é capaz dele chegar em casa um dia, de tarde, ele vê a esposa dele, a família dele, arrumando a mala, indo embora. Na hora, ele vai congelar. Aquela surpresa vai deixar ele paralisado, sem reação. Ele vai falar tchau.
Aí depois, horas depois, à noite, depois que ele conseguiu respirar, se acalmar, ficar sozinho, aí que ele vai processar as ideias, se dar conta do que está acontecendo e falar o quê? Peraí, como assim? Tá indo embora? O que é isso? Por quê? Pra onde? Não vou deixar não. Muitas vezes já é tarde demais. O melancólico não sabe lidar com surpresas. É por isso que é muito importante que a gente tenha um controle do nosso tempo, um controle do que estamos fazendo com a nossa vida, controle de metas, controle de futuro, um controle de pensamentos, uma casa bem organizada. Esse ambiente organizado, controlado, é aí que o melancólico performa bem. O que pode destruir o melancólico são as surpresas, a instabilidade, a insegurança. É por isso que a gente não costuma gostar de pessoas extrovertidas, porque os extrovertidos são imprevisíveis. A gente se sente amedrontado na presença deles. Eles ocupam muito espaço, eles falam alto demais, eles mudam de ideia muito rápido. A gente fica atordoado. O que faz bem para o melancólico são as pessoas calmas, as pessoas que passam segurança, que passam confiança, que passam previsibilidade, que a gente precisa para relaxar. O problema é que não pode ser previsível demais, porque aí a rotina chata, a rotina engessada, também sufoca, aprisiona a mente criativa do melancólico. É por isso que meu conselho para você é: tenha a sua casa sempre bem organizada, tenha a sua família, a sua rede de apoio, os seus 2, 3 amigos de sempre, pessoas bem confiáveis, mas aí ao mesmo tempo você pega uma parte da sua vida, pode ser o seu trabalho, pode ser um hobby, algum local que você possa canalizar a sua criatividade, canalizar a sua loucura ali. O melancólico é intenso, ele precisa de uma boa base para ele se sentir tranquilo, seguro, e dentro dessa segurança é que ele vai conseguir extravasar e performar no seu melhor. É por isso que a criancinha melancólica, quando é criada por uma família estruturada, emocionalmente saudável, que proporciona segurança, é o melancólico que se transforma num grande artista, num grande cientista, numa pessoa que muda o mundo. Mas quando o melancólico é criado por uma família desestruturada, muita briga, muito trauma, maus tratos, ele vai se tornar aquele melancólico inseguro, que se odeia, que odeia o próprio temperamento, que dificilmente vai conseguir criar alguma coisa relevante nessa vida. 3 pilares que constroem uma vida feliz para o melancólico. Primeiro, uma casa confortável. Segundo, uma rede de apoio confiável. Terceiro, um trabalho criativo. Por que é tão importante o melancólico ter uma casa confortável, um quarto que é só para ele, aquele ambiente que ele mantém sempre limpo, organizado, que é aconchegante, que é bem decorado com a cara dele? O melancólico precisa ter essa paz, essa confiança de que, independente de ele passar o dia inteiro fora de casa e ter que socializar, ficar cansado, sofrer, se decepcionar, enfim, ele sempre vai ter um local seguro, um refúgio sagrado que ele pode voltar, que ele pode trancar a porta e ali dentro ele sabe que ele vai conseguir descansar, relaxar, regular as emoções e se sentir bem. É uma metáfora para a própria mente do melancólico. Para quem não sabe, o ambiente exterior é um reflexo do seu ambiente interior. Toda vez que você mantém o seu quarto bem organizado, bem limpo e bonito e aconchegante, assim, aquele ambiente que é perfeito para você, você também vai tender a se sentir do mesmo jeito nessa casa aqui de dentro. Garanta que você tem uma rede de apoio com pessoas confiáveis. O melancólico tem uma angústia de sentir que ninguém entende ele, que ele não pode confiar em ninguém, que as pessoas não gostam dele. Então é sempre uma insegurança para conseguir encontrar pessoas confiáveis, relacionamentos estáveis, duradouros. Essa é uma preocupação constante dentro da cabeça do melancólico, essa solidão, esse vazio. Então, sabendo que você tem pessoas que te amam e pessoas que entendem que você é melancólico, que entendem que elas vão precisar ter um pouco mais de paciência para lidar com você, sabendo que você é sensível, sabendo que você precisa de um tratamento com mais cuidado, pessoas que te amam e que fazem questão de deixar claro para que você não tenha dúvida que elas te amam. Esse é um ponto essencial para uma vida feliz do melancólico.
Agora, o terceiro ponto é a cereja do bolo, porque o melancólico é muito intenso. A gente precisa ter um trabalho em que a gente possa canalizar a nossa intensidade, a nossa loucura, a nossa criatividade. E aqui vai ser aquela coisa que eu sempre te explico. Aí você fala assim: eu sou melancólico, mas eu não sou criativo, eu não tenho criatividade. Mentira! É que vocês acham que a arte é só pintar quadro. Mas a arte está em todos os lugares. Você pode jogar futebol e o seu futebol, as suas jogadas vão ser a sua arte. Você pode dar aula, as suas aulas podem ser a sua criação, a sua arte. Pode ser um jardineiro, o jardim é a arte, o cozinheiro, sua comida é sua arte. Tudo que você faz, você pode ter esse toque artístico, colocar ali a sua personalidade, a sua identidade. Tudo que você cria é arte. O que acaba com a felicidade do melancólico? Um tipo de trabalho robotizado, que ele só está ali cumprindo ordem e ele não consegue criar nada. Então, olha só, o melancólico precisa saber que a casa dele é um local seguro, que ele tem sempre uma rede de apoio com pessoas seguras, mas precisa ter um ponto da vida em que ele pode agir completamente louco. Eu sugiro que seja o trabalho. Um trabalho que você sabe que tem um propósito ali, que você está criando alguma coisa, que você está usando a sua expressão artística, uma rotina em que você possa se sentir um artista todos os dias. Tendo essas três coisas, sim, é a chave. Você vai sentir que você vive uma vida feliz. O melancólico precisa tratar a socialização como se fosse um exercício físico. É uma coisa chata, é desconfortável, dói, vai deixar você cansado, você nunca vai querer, nunca vai ficar com vontade, mas você precisa ter uma rotina regular de períodos de socialização, só para manter o seu desempenho na sociedade. Se você já tem o seu patrimônio bem estabelecido, já tem a sua rede de apoio de relacionamentos confiáveis, aí dane-se. Você não precisa mais socializar com ninguém, você vai viver isolado lá nas montanhas, como eu sei que é o seu sonho e o meu sonho. Mas enquanto a gente está aqui em sociedade, tendo que construir coisas pra gente, tendo que construir dinheiro, construir relacionamento, construir carreira, a gente precisa aprender a socializar pelo menos o básico. É uma coisa que, assim como fazer academia, você vai colocar na sua rotina, só que você não pode fazer demais. Não pode ser uma coisa bagunçada, descontrolada, senão vai te machucar, igualzinho na academia. Tem que ter períodos regulares com intervalos de descanso, para que você entenda o seu desempenho e consiga acompanhar a sua evolução. Você vai escrever metas. Olha, toda terça e quinta eu preciso conseguir conversar com alguém do trabalho durante 5 minutos na hora do almoço. Todo sábado eu preciso me encontrar com pelo menos um amigo e manter um tipo de conversa durante 1h30. Toda segunda-feira, quando eu vou na padaria, eu preciso conseguir fazer pelo menos uma conversa casual com alguém que eu encontrar lá. Eu preciso comentar com uma pessoa sobre o tempo, mesmo que eu ache isso inútil, desnecessário, mas é um esforço consciente para me tirar da minha zona de conforto. Você vai precisar de foco, vai precisar de disciplina. Socializar para o melancólico é um treino. É um treino físico, é um treino mental, que você precisa saber que por mais que seja chato, você vai ter que fazer, só para você ficar mais forte. O propósito de vida de todo melancólico é aprender a ser feliz sozinho. Eu vou me abrir com você aqui, eu vou te dar o meu exemplo, porque eu sei que tem alguém que vai se identificar. Quando eu era criança, a minha felicidade dependia da minha mãe. Então eu colocava a minha mamãe no centro da minha vida. O meu objetivo de vida era deixá-la feliz, fazê-la sentir orgulho de mim. Então todos os meus esforços eram como que eu posso agradar a minha mãe. E aí, se ela tá feliz comigo, eu tô feliz. Se ela tá triste, eu tô triste. Se ela tá cansada, eu tô cansada. E assim, essa relação de dependência emocional durou até os meus 13 anos, mais ou menos. Na adolescência, eu comecei a trabalhar. E eu comecei a ficar dependente emocionalmente da minha chefe.
colocava ela num pedestal, ela era perfeita, o objetivo da minha vida era o que eu posso fazer para agradar essa pessoa. Se ela me elogia, eu tô feliz. Se ela me critica, eu tô mal. Depois, comecei a namorar, mesma coisa, dependente emocional do namorado, objetivo da vida, agradar essa pessoa, fazer essa pessoa feliz. Engravidei, fui mãe, tive a minha primeira filha. O que aconteceu? Dependente emocionalmente da criança. Se o bebê tá feliz, eu tô feliz. O bebê tá doente, eu tô mal. E assim o melancólico vai destruindo todos os relacionamentos que ele tem ao longo da vida, porque ele se coloca nessa posição de total carência, total desespero, total dependência de uma outra pessoa. O ser humano sempre falha e você naturalmente vai se sentir destruído em algum momento. Nenhum ser humano merece ou aguenta carregar o peso de ser responsável pela sua felicidade. Mas essa é a tendência natural do melancólico. O melancólico sempre está sentindo um vazio dentro de si e ele busca preencher isso de todas as formas possíveis. O melancólico se culpa tanto por tudo, ele se sente tão impuro, tão indigno de felicidade, que o caminho mais fácil é buscar dedicar a minha vida para fazer outra pessoa feliz. Porque eu não mereço ser feliz. Eu não sou importante suficiente para eu me esforçar por mim. É mais fácil colocar esse peso em outra pessoa, porque qualquer outra pessoa merece ser feliz, mas eu não. Aí a gente acha que isso é um ato de bondade, de sacrifício, de altruísmo, mas é a pior coisa que você pode fazer por alguém. Depois que você estuda autoconhecimento, você passa a ter uma escolha, a ter uma opção. Você consegue identificar, olha, eu tô indo por este padrão negativo de novo. Tenho que voltar pro foco. Eu mesma, toda vez que eu me distraio, que eu começo a me deixar levar demais pelas minhas emoções, pelas minhas vontades, quando eu me dou conta, eu já me tirei do foco da minha vida e coloquei outras pessoas. Parece que o melancólico sente mais prazer em fazer o outro feliz do que ele mesmo, porque tudo que ele faz por ele, ele se sente egoísta, se sente maldoso, se sente errado. Mas eu tô aqui para te falar e para te lembrar quantas vezes forem necessárias. Você é o único responsável pela construção da sua felicidade. Felicidade não é uma mágica, não é um presente que cai no seu colo. Felicidade é construção, é comprometimento, é foco, é disciplina. Você precisa escolher focar em você, escolher se colocar no centro da sua vida. Isso não é errado, pelo contrário, é a escolha mais saudável para você e para todo mundo que convive ao seu redor. Acredite, quando você foca em cuidar de você, se manter bem, se manter feliz, você será a companhia mais agradável para todo mundo, que todo mundo vai querer estar perto de você. Mas quanto mais você se abandona, se esquece, se odeia, se rejeita, você fica cada vez mais insuportável e as pessoas começam a evitar a sua presença. Se você quer ter certeza de qual é o seu temperamento, não busque analisar os seus comportamentos de hoje, mas procure se lembrar da sua infância e adolescência. O seu temperamento vem de nascença. Temperamento é a tendência que você nasce. Só que ao longo da vida, de acordo com a sua criação, experiências, traumas, exigências da vida, você vai construindo uma personalidade. E a sua personalidade depois de adulto é uma grande mistura. Se você teve uma mãe colérica, talvez você tenha aprendido a ser colérica. Se você teve um chefe que era fleumático, talvez no trabalho hoje você se comporte como um fleumático. Se você conviveu com muitos amigos sanguíneos, talvez com as amizades hoje você tenha aprendido a se comportar como um sanguíneo. Mas para saber o seu temperamento, que é a sua essência, que veio de nascença, você precisa identificar como você era quando criancinha, quando adolescente, quando você ainda estava puro, conhecendo o mundo. Principalmente quando eu falo que o melancólico é sensível, muitos de vocês falam assim: eu achava que eu era melancólico, eu me identifico com tudo que você fala, mas eu não sou sensível, eu não sinto nada por ninguém. Tá, mas pode ser que hoje você seja tão fechado, tão pedra de gelo, como reação
a todas as decepções que você teve ao longo da vida. Não só decepção amorosa, decepção com a família, com os amigos, com os empregos, com tudo. Mas o melancólico nasce muito sensível, aquela criancinha sensível. A criancinha melancólica você consegue identificar a quilômetros de distância. A criancinha melancólica é mais quietinha, ela gosta de brincar sozinha, ela não confronta os pais. Quando os pais brigam, a criança melancólica começa a chorar. Se fosse o fleumático, nem ia escutar a bronca. Se fosse o colérico, ia reagir, tentar brigar de volta com os pais. O sanguíneo fica triste na hora, mas logo ele esquece. A criança melancólica fica triste o dia inteiro por causa de uma bronca. Ela fica sentida, ela fica com o olho cheio de lágrima. O adolescente melancólico é a mesma coisa. Ele vai ser mais quieto, ele vai ter poucos amigos, ele vai passar por uma série de corações partidos. Mas aí, quando chega o melancólico adulto, ele já está muito misturado com todas as pessoas que ele conviveu ao longo da vida. Então, dificilmente vai ter um melancólico adulto ainda puro, que vai se identificar 100% com todas as coisas que eu falo. O que eu falo aqui são as tendências melancólicas que você, criancinha e adolescente, iria se identificar. Mas, depois de adulto, você já foi influenciado, traumatizado, cheio de histórias para contar. Então, o adulto geralmente vai ter um temperamento de nascença. Eu nasci melancólica, mas com o passar da vida eu aprendi a ser colérica. O adulto, então, sempre vai ter dois temperamentos, o que ele nasceu e o que ele aprendeu a construir. É por isso que sim, existem melancólicos extrovertidos, mas porque ele aprendeu a ser extrovertido. A extroversão não é natural para o melancólico. Então, é importante que você se lembre de como foi a sua infância, adolescência, o que você passou lá no começo da vida, e assim você consiga identificar. Eu nasci com essas tendências, desse temperamento aqui, e aí com o passar da vida eu adicionei o meu segundo temperamento, que eu aprendi a me tornar, que eu construí. Eu sou melancólica colérica. E você? Não tem nada que é simples demais para o melancólico. Poxa, mas o seu trabalho está praticamente perfeito. Só tem essa coisinha aqui que você esqueceu. Não. Então eu não vou conseguir entregar enquanto eu não consertar cada detalhezinho. Nossa, mas por que você tá mal? Você foi na academia praticamente todos os dias essa semana. Não, mas eu falei que eu ia fazer 45 minutos de esteira e eu só fiz 42. Eu não cumpri minha palavra, não tô satisfeito. Meu Deus, mas você vai ficar bravo comigo porque teve um dia que eu fui dormir e esqueci de te dar boa noite? Só por causa disso? É, mas se você esqueceu de me dar boa noite, significa que eu já não sou mais tão importante para você assim. Eu sei que isso é um sinal de que você não gosta mais tanto assim de mim, né? O seu amor está diminuindo. O melancólico é muito fixado pelos detalhes, porque a imaginação dele é muito fértil. Então ele vai buscando pequenos sinais ao redor, sabendo que esses sinais podem levar a todos os piores cenários possíveis que passam na cabeça. E é por isso que a gente sempre tem a nítida sensação de que ninguém gosta da gente. Porque as pessoas vão dando sinais o tempo todo daquilo que elas realmente sentem. E a gente fica reparando, a gente fica se questionando. Então é claro que a gente não acredita nessas desculpinhas que eles dão quando falam assim, não, mas eu fiz isso aí sem querer. Eu não estava falando sério. Como assim, sem querer? Como assim você esqueceu? Como assim não estava falando sério? Então quer dizer que eu não tenho valor suficiente para você ser cuidadoso comigo? Quer dizer que você me trata como se eu fosse uma coisa qualquer, que você pode cometer todos os erros que você quer e depois pedir desculpa e eu tenho que agir como se estivesse tudo bem? Esse é o dilema sempre dentro da cabeça do melancólico. A fixação em perceber detalhes numa tentativa de tirar conclusões, numa tentativa de se manter no controle da realidade. Isso pode ser uma qualidade excelente, pode ser um péssimo defeito, a depender do contexto da sua vida.
No seu trabalho, talvez a sua atenção com detalhes, o seu perfeccionismo, até as suas paranoias sejam excelentes. Mas nos relacionamentos, geralmente, isso vai se tornando um peso para quem convive com a gente. Se você tem um amigo melancólico, veja esse vídeo. Eu vou te falar 5 coisas que o seu amigo melancólico queria muito que você entendesse. Primeira coisa, talvez a mais importante, é sobre a nossa intensidade. O melancólico está sempre oscilando entre os extremos. Então, quando estamos juntos, eu vou te dar toda a minha atenção. Eu vou ficar 100% presente. Eu vou querer fazer aquele momento se tornar uma memória especial. Talvez você até me ache exagerada, porque quando estamos juntos, eu vou querer saber de tudo da sua vida. Eu vou querer entrar profundamente em cada assunto. Eu vou fazer questão de te ajudar com o máximo que eu puder. Eu vou querer falar o quanto que eu te amo, o quanto que você é especial para mim, mas a minha intensidade melancólica funciona de um jeito que a socialização é tão intensa que me desgasta. Então não é raro que o amigo melancólico faça um intensivo com você e aí eu preciso sumir durante algumas semanas. O melancólico precisa desse isolamento frequentemente para recarregar as nossas energias. Esse distanciamento não significa que eu não gosto mais de você, não significa falta de consideração, significa que eu estou precisando ficar sozinha e eu não quero que você me veja no meu estado pior. Eu sei que se eu estou cansada, se eu estou exausta, mal-humorada, eu vou até te tratar mal. Eu vou precisar ser grosseira com você e você vai ficar decepcionado comigo. Então, espera o seu amigo melancólico ficar sozinho no tempo dele, espera ele conseguir se isolar para se regular emocionalmente, se recarregar e quando ele estiver pronto, ele vai voltar a estar presente na sua vida. E quando ele está presente, você aproveita ele ao máximo, porque quando ele está presente, ele quer ser o melhor amigo do mundo. O melancólico não perde tempo com amizadezinhas, pessoas que ele só gosta. O melancólico investe o tempo dele com pessoas que valem a pena esse tempo, com pessoas que ele ama. O melancólico tem poucos amigos, só que esses poucos ele considera como irmão, como família, ele daria a vida por esses amigos. Outra coisa importante que você precisa entender é sobre a sensibilidade do melancólico. Então, por favor, cuidado com as palavras que você vai usar com seu amigo melancólico. Se você faz uma promessa para ele, garanta que você vai cumprir, porque a cada promessa sua, ele vai criar uma expectativa. E se você desapontar, vai ser muito difícil, para não dizer impossível, do melancólico perdoar e conseguir voltar a confiar em você de novo. O melancólico pode ser o melhor amigo da sua vida, mas se você erra com ele, ele é muito fácil de virar uma chave e simplesmente se afastar, sumir completamente da sua vida e você perder essa pessoa. Terceiro, cuidado com as piadinhas. Se você fizer piada com uma coisa que eu gosto muito, eu vou ficar ofendida. Então, se você sabe que eu sou fã de Harry Potter, não vai fazer piadinha com o negócio que eu sou fã, sabe? Se uma vez um amigo meu fez uma piada com o meu avô, e meus avós são as pessoas mais importantes da minha vida, fiquei brava. Falei, não quero que faça piadinha com meu avô. Pode fazer piadinha com tudo que você quiser. Com os meus avós eu não gosto. O melancólico tem esse senso de lealdade, de justiça, que ele não admite que ninguém faça piada ou fale mal das pessoas que ele gosta. É mais um ponto importante do amigo melancólico. Ele é rancoroso se você erra com ele? Sim, mas também ele vai ser a pessoa mais leal do mundo, mais confiável, que vai defender você onde ele estiver. Quinto é a questão do tipo de conversa. O melancólico performa muito melhor em ambientes calmos, tranquilos, em conversas profundas, conversas filosóficas, reflexivas, imaginativas, criativas. É provável que se você convidar o seu amigo melancólico para ir na balada junto com você, é provável que ele recuse. Você não deve ficar bravo. Festa, balada, não é o ambiente adequado para o melancólico. O que adianta ele se forçar a ir para não magoar você e chegando lá ele ficar mudo, calado, no canto, com vergonha? Não faz sentido. Então, se você quer criar memórias boas com o melancólico, convida ele para ir na sua casa,
para conversar com calma, sem pressa, sem muita distração. O melancólico ama muito os amigos, ele só precisa ter pessoas que saibam apreciar o jeitinho diferente dele de ser. Quando você tem paciência com o melancólico, quando você entende que ele precisa de um tratamento com um pouquinho mais de cuidado, você vai ter um amigo muito valioso na sua vida. Se você quer melhorar o seu relacionamento com um melancólico, elimina as piadinhas, que já é meio caminho andado. O melancólico tem uma felicidade que é diferente da alegria tradicional. A gente não tem essa necessidade de falar alto, de conversar e nem de ficar dando risada o tempo todo. O melancólico leva a vida muito a sério. A gente gosta de ser reconhecido, de ser respeitado. E o problema das brincadeirinhas é que elas querem te fazer sorrir enquanto estão ofendendo você. Esse é o problema do humor. É sempre disfarçado por essa ofensa, por esse deboche, que pro melancólico não faz bem. A gente leva muito ao pé da letra. A gente até gosta de assistir uma comédia, alguma coisa engraçada, mas pontualmente, talvez uma vez por semana, ali num sábado à noite, a gente possa se divertir, reservar esse momento para piadas. Mas toda hora, todo dia, a gente não tem essa necessidade. A verdadeira felicidade do melancólico está em outras coisas. A gente gosta de conquistas pessoais, de estar atingindo objetivos, de saber que a gente está fazendo alguma coisa bonita com a nossa vida. A gente gosta de bons relacionamentos, poucos, qualidade mais importante que quantidade. A gente gosta de conversas profundas, de filosofar sobre aquilo que a gente realmente acha que é importante. E o problema do humor é que é sempre tão raso, é sempre tão... é uma simplificação da realidade que a gente considera como perda de tempo. O melancólico não precisa sorrir para ser feliz. E é isso que eles não entendem. O melancólico prefere muito mais um amigo ou um parceiro que sabe conversar, que é inteligente para temas profundos, que vai te incitar reflexões, que vai te dar bons conselhos, que vai te ensinar alguma coisa, do que um amigo que só faz piada. Então, se você fica fazendo piadinha com o melancólico toda hora, você vai arrumar briga com ele. Ele vai ficar com raiva de você, vai ficar ofendido, vai ter que pedir desculpa depois, ele não vai conseguir desculpar. É por isso que a gente odeia a pessoa extrovertida demais, incomoda, tira o nosso foco, faz a gente perder tempo, desperdiçar energia. É uma coisa tão inútil, tão sem sentido. A seriedade é importante pra gente. A gente tá aqui levando a vida a sério, para fazer alguma coisa bonita e grandiosa e com propósito para nossa existência. Dar risada não é e nunca foi prioridade.